O vídeo começa com o Nate chavecando essa morena que estava tirando algumas selfies. Ele pergunta como ela vai e pergunta o nome dela. Ela pede desculpas e fala que só está tentando tirar uma foto. Ele então pergunta se ela não precisa de ajuda e ela responde que não, que está bem. Ele fala que é fotógrafo no tempo livre, mas mesmo assim ela fala que não precisa da ajuda dele. Nate pergunta qual que é o nome dela e se pode pegar o seu telefone, mas ela responde que é melhor não. O youtuber pergunta se ela tem namorado ou alguma pessoa e ela fala que sim, que ela tem namorado. Nate pergunta cadê o namorado dela e por que ele não está aqui agora. A garota responde que ele está trabalhando. Ele então fala que ela precisa de um namorado que tenha mais tempo para ela igual a ele e pede para ela passar seu telefone, mas ela fala que não pode ter nem amigo porque o namorado dela é muito ciumento. Então ele se despede e vai em direção ao seu Audi R8 que dispensa comentários. E quando a mulher vê que o carro é dele, os olhinhos dela brilham e ela chama ele para conversar com ele e pergunta se o carro é mesmo dele. Agora ele pergunta se pode pegar o número dela e ajudar ela a tirar as fotos. Ela fala que claro que sim e pergunta se pode tirar as fotos com o carro. Ele fala que pode sim e ele começa a tirar as fotos para ela. Em seguida, ela vê as fotos e fala que gostou muito. Nate então fala que o namorado dela precisa aprender a tirar umas fotos profissionais igual a ele. Então ele pergunta se ela não quer vir para a casa dele para ela conhecer seus outros carros de luxo e fala que tem uma Lamborghini, uma Ferrari na sua garagem. A garota topa e aceita o convite e entra no carro achando que vai se dar bem com o youtuber. Nessa hora, o Nate fala que pensou melhor e que ela foi muito rude com ele e que ela mudou de ideia só por causa do carro. Ele fala que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ele não quer mais sair com ela. Ela fala que ele está sendo muito bobo em pensar dessa forma. Porém, ele fala que não aceita o que ela fez com ele e que não sai com garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Começamos o vídeo com o Nae chavecando essa garota ao lado da sua Lamborghini. Ele pergunta como ela está e fala que ela está linda demais e pergunta qual o nome dela. Ela fala que tá tudo bem e que não é da conta dele e diz que ele está agindo igual um idiota. Ele então pergunta qual que é o tipo dela. A garota responde que com certeza não é ele. Depois de Nae ser esculachado pela garota, ele caminha até a sua Lamborghini e quando a garota vê a burrada que ela tá fazendo, magicamente ela muda de ideia e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O youtuber confirma que sim e chama ela para vir conferir. Então ela pergunta como que ele tem uma Lamborghini e ele responde que ele é um empresário, que ele está de férias e está curtindo um pouco e que chegou na cidade faz pouco tempo e só queria perguntar se ela conhece um bom restaurante, mas que ele não quer atrapalhar já que ele não faz o tipo dela. Inexplicavelmente a garota já muda de ideia e fala que estava brincando com ele e que ela gostou dele e achou ele bem charmoso. Então ele agradece o elogio e pergunta de onde ela é. E ela fala que é de Dallas e o Nae fala que é de Houston. Então ele pergunta o que ela vai fazer agora e se ela tem algum plano. A mulher responde que não tem planos e que só estava dando uma volta.
Então o YouTube pergunta se ela não gostaria de almoçar com ele num restaurante aqui na cidade de 5 estrelas. E como já é esperado, ela topa, aceita o convite e entra com ele na Lamborghini. Em seguida, ela entra na Lamborghini com ele, achando que vai se dar bem com o Nair. E vamos ver o desfecho final. Dentro da Lamborghini, ele pergunta para ela por que ela disse que ele não fazia o tipo dela. E ela responde que sempre que os homens tentam chegar nela, é uma forma dela se defender dos caras. E que ela não sai dando bola para qualquer um. Ele então pergunta o que fez ela mudar de ideia para ela voltar para falar com ele. E ela responde que achou ele bonito e que também gostou muito do carro dele. Então Nair fala que não quer mais sair com ela porque ela está demonstrando ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do carro. Ela fica sem palavras e desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo YouTube. O vídeo começa com London perguntando a essa garota qual o caminho mais fácil para chegar no coração dela. A garota responde que ele não vai conseguir nada com ela com essas cantadinhas baratas. Em seguida, ele tenta pegar o número dela, mas ela fala que não passa telefone. London então pega na mão dela, a cumprimenta e se despede e a deseja um bom dia e parte para o plano B. Então ele caminha até a sua Lamborghini Urus e magicamente, na hora que ela vê que ele está de nave, ela não resiste e vem perguntando se o carro é dele. London fala que sim e fala que comprou esse carro há pouco tempo e pergunta se ela gosta. Depois dela falar que gostou muito do carro, London fala que não quer atrapalhá-la, já que ela não quis passar o seu telefone para ele e fala que já está indo embora. Mas na mesma hora ela fala que vai passar o número para ele e pede desculpas por ter sido meia rude com ele. Então London fala que só queria convidá-la para almoçar com ele porque ele está tentando achar um bom restaurante. Ela topa e aceita o convite de London e entra no carro com ele, achando que vai se dar bem com o garotão. Dentro do carro, London fala que não vai mais querer sair com ela, porque ele pensou melhor e viu que ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro, porque não queria nada com ele e mudou de ideia só por causa do carro. Ele então pede para ela descer do carro e quando ela vai descer, ele mostra para ela a câmera que está filmando e fala que está gravando um vídeo para o YouTube. A garota leva na brincadeira e sai falando que ele não tem dinheiro nenhum e que o carro dele deve ser alugado. London então fala que ela foi muito interesseira e é uma das maiores interesseiras aqui do canal. Começamos o vídeo com Nate voltando à ativa. Ele chaveca essa mulher e pergunta como ela vai. Ele se apresenta para ela e fala que se chama Nate. Em seguida, ele pergunta onde ela vai. E ela responde que está indo para casa do seu namorado. Nate pergunta por que o namorado dela está fazendo ela andar no sol quente. Ela fala que não está interessada em falar com ele e tem que ir embora. Em seguida, Nate fala que o namorado dela não parece ser tão bom e pede para pegar o número dela, mas ela responde que não porque é fiel ao seu namorado. Ele insiste em pegar o número dela. Ela fala que pode passar o Instagram para ele, porém o YouTube fala que não tem o Instagram. Na sequência, ela vai embora e Nate caminha até a Lamborghini Urus. E quando ela vê que o cara está de nave, na mesma hora ela volta e vem falar com ele. A garota pergunta se ele é da cidade. Ele responde que acabou de se mudar,
Então ela pergunta se ele quer ir almoçar com ela. Nate fala que ela disse que estava indo para casa do seu namorado, mas ela responde que ele não está em casa e o namoro dela ainda não é oficial. Então Nate aceita almoçar com ela e chama a garota para entrar no carro. E ela fica achando que vai se dar bem com ele e vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta se ele não tivesse a Lamborghini, se ela iria voltar para falar com ele. Ela fala que sim e que não foi por isso que ela veio atrás dele e fala que queria conhecê-lo melhor. Em seguida, ele fala que não vai funcionar deles saírem juntos porque ela foi rude com ele no começo e que é melhor ela ir embora para onde ela estava indo porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que tudo bem, tira o cinto e desce do carro e o YouTube a deseja um bom dia. O vídeo começa com Joel abordando essa garota. Ele pergunta como ela vai e se ela tem namorado. Depois dela responder que ela está bem, ela fala que não tem namorado. Joel e seu amigo perguntam se ela gosta de homens da mesma altura do que ela. A garota responde mais ou menos. Então Joel fica do lado dela e fala que ele é maior do que ela e que ele achou ela muito atraente e gosta de mulheres altas. A garota agradece o elogio. Em seguida, Joel pergunta se ela tem Instagram e ela fala que sim. Então Joel pergunta se pode pegar o Instagram dela. Ele passa o telefone para ela anotar o seu Instagram. Em seguida, Joel pergunta quantos anos ela tem e a garota responde que tem 21 anos. O youtuber fala que ela ainda é bem novinha. O amigo de Joel pergunta se ela não gostaria de sair para beber com eles e ela responde que não gosta de bebidas. Ele então fala que eles podem sair para comer alguma coisa, porém ela responde que já está ficando tarde e ela tem que ir embora para casa. Na sequência, Joel e seu amigo se apresentam para ela e perguntam de onde ela é e ela responde que é de Michigan. Joel e seu amigo falam que são de Detroit e pergunta o que ela está fazendo aqui na cidade. Ela fala que já tem um ano que ela se mudou. Então Joel pede para pegar o número dela, porém ela não passa. Sendo assim, Joel caminha até a sua gloriosa Lamborghini. E quando a garota vê que ele tem uma Lamborghini, a mulher que já estava indo embora volta e vem falar com eles. E agora demonstra muito interesse em falar com eles. Na sequência, ela fala que quer dar uma voltinha no carro. Joel então fala que primeiro ela tem que dizer qual dos dois ela gostou mais. E a garota acaba dizendo que foi o Joel. Em seguida, ele fala que tem que dizer algo para ela. Então ele explica que ele está tentando saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro, mas que ela passou no seu teste e mostra para ela a câmera que está gravando e fala que ela foi legal com eles e demonstrou boa vontade de conversar com ele. Então Joel fala que ela não é uma garimpeira de ouro. Ela fica surpresa em saber que tudo estava sendo gravado. Joel então dá um recado para os seus seguidores tomarem cuidado com as garimpeiras. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. O vídeo começa com o Nate perguntando a essa morena como ela vai. Ele pergunta o nome dela, porém ela responde para ele por que ele quer saber o seu nome. E ele fala que quer conhecê-la melhor e pede uma chance com ela. E fala que pode fazer o dia dela ficar melhor. Porém, ela fala que não conhece. Ele fala que está aqui para conhecê-la e fala que se chama Nate. Ele pergunta se ela tem namorado ou algum homem. E se é por isso que ele não pode conhecê-la. Mas ela diz que não fala com estranhos.
Ele pergunta se ela é da cidade e ela responde que sim. Nate então fala que ele chegou na cidade faz pouco tempo e que ele está procurando um bom lugar para comer e pergunta se ela não pode vir com ele, mas ela acaba rejeitando e fala que não. Sendo assim, o Nate se despede e caminha até o seu glorioso Audi R8 e assim a mágica acontece. A garota não resiste e vai atrás dele perguntando se o carro é dele e fala que gostou muito do carro. Nate então fala que, como ele havia dito, ele é novo na cidade e está procurando um bom restaurante e pergunta se ela tem planos para agora. E ela fala que não. Ele fala se ela não quer vir fazer companhia para ele. E ela topa e acaba aceitando seu convite. E ele pergunta se ela tem namorado. E ela responde que não, que ela está solteira. O YouTube pergunta para onde ela estava indo. Só que ela fala que isso não importa e que o que importa agora é que ela quer sair com ele. Sendo assim, o YouTube chama ela para entrar no carro e ela entra no Audi R8 achando que vai se dar bem com o YouTube. E vamos ver o que isso vai dar. E não esquece de deixar o gostei, ativar o sininho e inscrever no canal. Dentro do carro, ele pergunta por que ela não queria falar com ele e mudou de ideia de uma hora para outra e veio atrás dele. Ele pergunta se foi por causa do carro. Ela fala que não, que ela estava vendo que estava sendo rude com ele. O YouTuber fala que está óbvio que ela só veio falar com ele depois que viu seu carro. Ele então fala que não quer mais sair com ela, porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro. Ela fala que não é garimpeira e fala para ele que ela só tem altos padrões. O YouTube pede para ela descer do carro e continuar sua caminhada. E assim, ela acaba sendo rejeitada e o YouTube a deseja um bom dia. Começamos com London tentando chavecar essa loira. Ele pergunta como ela está e pergunta seu nome, mas a garota continua andando e ele pergunta por que ela não está querendo conversar com ele. Então ela responde que não o conhece. O YouTuber fala que está aqui para conhecê-la. Em seguida ele pergunta aonde ela vai. A garota responde que está indo ao shopping para fazer compras. London pergunta o que ela quer comprar e ela diz que vai comprar calças para ela. Na sequência ele chama ela para sair e pede o telefone dela, mas a garota fala que tem namorado. Então London fala que tudo bem e caminha até o seu Corvette. E magicamente a garota não perde tempo e vem puxando papo com ele, demonstrando estar interessada. Então ela pergunta se London vai para o shopping. O YouTube responde que sim. Ela fala que eles podem ir para o shopping juntos, mas o YouTube questiona sobre o namorado dela. A garota fala que ele nem precisa ficar sabendo. Em seguida, ela se oferece para passar o número para ele. E agora a conversa é totalmente diferente de antes. Em seguida, London chama ela para entrar no carro e, logicamente, ela não perde tempo e entra achando que vai se dar bem com London. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, a garota fala que quer comprar várias coisas e que ele vai ter que pagar tudo para ela se quiser sair com ela. London então fala que ainda não sabe se quer sair com ela e pergunta por que ela não queria falar com ele. Ela responde que estava com pressa para ir ao shopping e fala para ele ligar o carro rápido que ela quer ir agora. Mas London fala que não vai ligar nada e fala que é melhor ela descer do seu carro, porque ele não sai com garimpeira de ouro, e fala que mesmo ela tendo namorado, aceitou entrar no carro dele e mudou de ideia só por interesse. A garota tenta se explicar, mas London manda ela descer do carro.
O vídeo começa com Kilo abordando essa garota em um posto de gasolina para fazer o teste da interesseira. Ele começa uma conversa dizendo seu nome e se apresenta. Ele fala que é novo na cidade e está hospedado em um apartamento ali bem perto e convida ela para ir com ele. Porém, a garota fala: olha só pra você, vê se enxerga, vê se uma garota igual a mim vai dar bola pra você. Então, ele pergunta se ela tem um namorado. Ela, na maior grosseria, fala que não está interessada e faz sinal com a mão, falando pra ele vazar e ir embora. Em seguida, após ser rejeitado pela garota, o YouTube vai em direção ao seu carro de luxo. E assim que a garota vê que o cara tem um carro esportivo, imediatamente ela sai do carro e vai atrás dele. E faz aquela perguntinha de sempre, se o carro é dele. O YouTuber confirma que sim e pergunta o que ela achou. Ela fala que gostou muito do carro e adora carros esportivos. Então, ela pergunta o que ele vai fazer agora. Kilo, então, responde que antes dele ir para sua casa, ele quer passar num restaurante para poder almoçar. Então, a garota fala que ele pode convidá-la para eles almoçarem juntos. Kilo topa e aceita o convite. Porém, ele pergunta se ela não tem um namorado, porque ele não quer causar problemas. A garota fala que não, que está solteira no momento. Em seguida, ele pega na mão dela e fala para ela dar uma voltinha e fala que ela é a mulher mais linda que ele viu hoje e que sua beleza chamou sua atenção. Mas ele fala que não entende o porquê que ela foi tão rude com ele no início e depois mudou de ideia. A garota fala que ficou com medo dele quando ele veio falar com ela porque ela não o conhecia e por isso não quis conversar com ele. Em seguida, ele entra no carro e fala que lá eles podem conversar mais à vontade. E lá dentro, o YouTube vai direto ao ponto e fala que gostou dela e até queria levá-la para sua casa. Porém, ele não pode fazer isso. Então, ele fala que ela é uma garimpeira de ouro e que desistiu de sair com ela e fala que é para ela descer do seu carro. Então, ele explica que ela não queria nada com ele e que ela foi muito rude, mas depois que viu o seu carro, ela mudou de ideia só por interesse no seu carro. Ela tenta contornar a situação, mas o YouTube a chama de interesseira e manda ela embora. E não muito satisfeita quando ela já estava indo embora, ela volta e pergunta se o YouTuber tem certeza mesmo que não quer sair com ela, porque ele pode se arrepender. Então, o YouTuber mostra para ela o seu carro e fala para ela ir embora, porque ele não sai com a garimpeira. E assim, ela acaba se dando mal. O vídeo começa com o Nate que vai testar essa garota com o seu Audi R8. Ele pergunta como que ela vai e depois dela falar que está bem, ele pergunta para onde ela estava indo. Ela responde que estava indo pegar o seu carro. Nate educadamente pergunta se ela é da cidade e fala que o telefone dele descarregou e pergunta se ela sabe onde tem um telefone aqui por perto. Ela fala que também não sabe e pergunta o que ele está fazendo aqui. E ele responde que está de férias e mudou para a cidade faz pouco tempo. Em seguida, ela mostra para ele no telefone onde ele pode encontrar um telefone público. O YouTube agradece a gentileza e então ele pergunta se ela tem namorado ou se tem algum homem. Ela então brinca com ele e fala que não tem esse problema.
e Nate acaba levando na esportiva. Em seguida, Nate mostra para ela o seu carro e fala que está procurando também um lugar para comer e chama ela para vir fazer companhia para ele. A garota topa e aceita o convite e entra no carro com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, eles começam um papo bem descontraído e o YouTube elogia as tatuagens dela e fala que gostou muito. Mas não demora muito para o dono do carro chegar e bater na porta e questionar o Nate o que ele está fazendo com o seu carro. O cara fala pro Nate que era para ele ter devolvido o carro há muito tempo e pergunta o que ele está fazendo com a mulher no carro dele. Nate então fala que só estava tentando conhecê-la. O cara fala para ele sair do carro dele, que ele precisa do carro agora. Nate pergunta por que ele está fazendo isso com ele, já que ele tinha emprestado o carro. O cara fala que ele só emprestou para ele ir no supermercado e já era para ele ter devolvido. E fala que ele está demitido e que ele não quer mais que ele fique com seu carro. E Nate acaba passando a maior vergonha. Em seguida, Nate fica sozinho com a garota e fala que tem que dizer a verdade para ela, que ele está tentando saber se ela ia ser uma garimpeira de ouro e que ela passou no teste, e mostra para ela a câmera que está filmando para o YouTube. Ele fala que ela foi muito genuína com ele e que tudo era combinado. Ele diz a ela que aquele carro realmente é dele e que aquele rapaz é o seu funcionário. Em seguida, ele dá um abraço nela e elogia a garota por ter passado no seu teste. O vídeo começa com London, que vai testar essa garota com o seu Corvette. Ele pergunta como que ela vai, só que ela não responde e sai andando. Ele então pergunta qual o seu nome e fala que se chama London, mas a garota não demonstra nenhuma vontade de falar com ele. Ela fala que tem que ir embora e não tem tempo para falar com ele. London então fala que achou ela muito linda e gostou muito da vibe dela, e ela acaba falando que se chama Britney. Ele fala que eles poderiam sair para tomar uma bebida, mas a garota já rejeita logo de cara. London então pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo, e ela responde que sim. London então se despede e vai em direção ao seu Corvette, e na hora que a garota vê a máquina do cara, ela fica totalmente desnorteada e vai atrás dele perguntando se o carro é dele, e demonstra total interesse em falar com London. Então London fala que tem as chaves do carro e que o carro é dele, porém ele pergunta por que ela mudou de ideia e veio falar com ele. E ela pergunta se não pode mudar de ideia. London fala que sim, mas ele fala que ela mudou em fração de segundos e que ele estava tentando falar com ela e ela não estava nem aí para ele. Então ela diz que gostou do carro e gostaria de dar uma volta. London pergunta se ela tem planos para agora e ela fala que não, que eles podem sair para beber alguma coisa. Ele então pergunta se ela conhece um bom lugar para eles irem beber juntos. Ela fala que conhece um lugar bem sofisticado e que lá é muito top. Então ele chama ela para entrar no carro com ele. E ela fica achando que vai se dar bem com o YouTuber. Mas vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, London dá uma voltinha com ela no carro e quando tudo parece ir bem, ele começa a questionar por que ela mudou de ideia e voltou para falar com ele. Ele pergunta se foi por causa do carro. Ela fala que sim, que gostou do carro e queria dar uma chance para ele. London então fala que não vai sair para beber com ela,
porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e pede para ela descer do seu carro. A garota fica rindo e fala que não acredita no que ele está dizendo. Ela fala que ele queria sair com ela e por que ele mudou agora. London fala que ele mudou de ideia e não quer mais nada com ela e pede para ela descer do carro e mostra para ela a câmera que está gravando para o YouTube e a deseja um bom dia. Ela desce, sai reclamando dele e acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Naya abordando essa garota para fazer o teste da interesseira. Ele elogia ela e fala que ela está linda demais. A garota agradece o elogio. Ele pergunta qual o seu nome e depois dela dizer o seu nome, ele fala que se chama Naya e tenta se apresentar, porém ela sai andando e nem dá bola para ele. Em seguida, ele aceita fora e caminha até o Corvette, e é aí que a mágica acontece. A mulher não resiste ao carro e vem perguntando se o Corvette é dele. Naya confirma que sim e fala que ela disse que tinha um lugar para ir porque estava ocupada. Então ela fala que tem um lugar para ir, mas é com ele. O YouTube começa a questionar que ela não queria conversar com ele e agora está dando atenção. Ela fala que estava com pressa, mas agora mudou de ideia. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que gostaria de dirigir. Naya fala que vai deixá-la dirigir. Em seguida, o YouTube pergunta se ela quer conversar dentro do carro, que lá é mais confortável. E é claro, ela não perde tempo e entra com ele no Corvette. E é claro, ela não perde tempo e entra no Corvette achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um carro de luxo. Na sequência, ele pergunta se ela tem mesmo namorado. Ela fala que não, que só disse que tinha namorado porque estava com pressa. O YouTube pergunta se ela não mudou de ideia por causa do carro. Ela fala que não, que gostou dele também. O YouTube vai e finge que acredita nela. Depois de alguns minutos de conversa, ele pede para ela descer do carro para eles conversarem lá fora. E assim que ela desce, ele pede para ela vir do outro lado. Ele fala que está pensando se vai sair com ela porque ela foi rude com ele no início. Ela pede desculpas e tenta convencê-la a deixá-la entrar no carro. Então, ele chama ela e fala para ela entrar no carro. Quando ela tenta abrir a porta, não consegue. Então, ele acelera o Corvette e fala tchau tchau, garimpeira de ouro. O vídeo começa com Noah abordando essa linda morena que passava ao lado dele. Ele pergunta de onde ela está vindo. E ela responde que está vindo num clube. Então ele pede para ela dar uma voltinha. Em seguida ele pergunta se ela tem namorado ou se ela tem algum compromisso. E ela responde que não, que está solteira. Então ele pergunta se pode pegar o número dela para eles conversarem depois e marcarem alguma coisa. A garota, muito simpática, responde que sim. Em seguida, ele pergunta de onde ela é. A garota responde que é da Nigéria. O YouTuber fala que ela é muito linda e fala que está tentando chamá-la para jantar em um restaurante. Ela pergunta se ele está falando para agora. O YouTuber fala que à noite é uma criança e chama ela para vir com ele. A garota topa e aceita o convite. Então, chegando no carro dele, o YouTube fala que quer tirar uma foto dela em frente ao carro para eles registrarem o momento. Então, ele tira a foto e fala que ficou perfeita. Em seguida, ele fala que vai abrir a porta para ela entrar, que ele é um cavaleiro. A garota entra no carro com o YouTuber. Dentro do carro, o YouTuber pergunta qual restaurante ela gostaria de comer.
e ela cita alguns restaurantes ali perto. O YouTuber pergunta o que ela gosta de comer e ela responde que gosta de frutos do mar. Em seguida, ele fala que tem que dizer a verdade para ela. Ele fala que está gravando um vídeo para pegar a garimpeira de ouro e mostra as câmeras para ela. A garota fica muito surpresa e sem palavras. Ele fala que ela não é uma garimpeira e que ela passou no teste. Então ele pede para ela passar o seu Instagram para seus seguidores segui-la no Insta. Já deixa aquele gostei, se inscreva no canal e vamos pro próximo vídeo. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com seu Audi R8. Ele aborda a morena e fala que gostou da roupa dela e pergunta qual o seu nome. Entretanto, ela fala que não tem tempo para falar com ele e tenta sair andando. O YouTube pede para falar com ela bem rapidinho. Então ele pergunta se pode pegar o número dela e ela responde que ele não está fazendo nada por ela e não tem como ela passar o seu número para ele. Então o Nate fala que só está tentando conhecê-la porque ele achou ela muito linda. A garota fala para ele olhar para si mesmo e se tocar porque ele não tem chance com uma garota do nível dela. E a garota responde que ele não faz o tipo dela e manda ele embora e sai dando tchauzinho com as mãos. Então o Nate vai pro plano B e caminha até o seu Audi R8 e nessa hora a mágica acontece. A mulher fica toda perturbada e vai atrás dele perguntando se o carro é dele. O YouTuber confirma que sim e fala que esse é um dos seus vários carros de luxo e deixa ela ainda mais impressionada. A garota fala que mudou de ideia e que agora eles podem sair para dar uma volta. O Nate pergunta o que aconteceu com o compromisso dela e ela responde que pode desmarcar. Então ele fala que ele é novo na cidade e gostaria de conhecê-la melhor, mas ela não o tratou bem do jeito que ele queria. Ela fala que não sabia que ele tinha um carro desse e pede desculpas para ele. Então o Nate fala que pode levá-la para sua cobertura e ela aceita e entra com ele na máquina do YouTuber. E ela fica achando que vai se dar bem com o cara só porque ele tem um Audi R8 e vamos ver o que isso vai dar. Em seguida, o YouTube fala que pensou melhor e viu que ela não é a mulher que ele imaginava que fosse. E o comportamento dela no início mostrou quem realmente ela é. Ele fala que não quer mais sair com ela porque ela demonstrou ser uma garimpeira de ouro e que ela só está interessada no carro e no seu dinheiro. Ele fala para ela que não sai com garimpeira de ouro. A mulher tenta se explicar e fala que não é garimpeira. O Nate fala que é sim e pergunta por que ela voltou para falar com ele e se não foi por causa do carro e pede para ela dizer a verdade porque isso já tá na cara. E se não fosse isso, ele nem teria nenhuma chance com ela. Ele então pede para ela descer do carro e ela desce do carro e acaba sendo rejeitada. E ele a deseja um bom dia. O vídeo começa com o London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette C8. Ele chega na garota e pergunta como ela vai. E depois dela dizer que está bem, ele pergunta qual o nome dela. A mulher já responde na lata que ela tem namorado. London, mesmo assim, fala que gostaria de saber qual o nome dela. Ela ainda fala que ele não faz o tipo dela e que é melhor ele não ficar insistindo. O YouTuber fala que achou ela muito linda e pergunta se ela tá vindo da academia. A garota responde que sim. Ele então pergunta se não pode pegar o número dela para eles se conhecerem melhor, inicialmente como amigos. Mas a mulher fala que já disse que tem namorado e manda ele ir embora.
Em seguida, London fala que não vai mais incomodá-la e fala que só queria conhecê-la melhor e se despede e vai em direção ao Corvette. Mas na hora que a garota vê a máquina do youtuber, ela fica desorientada e vai atrás dele, fazendo aquela perguntinha famosa de sempre: esse carro é seu? O youtuber fala que sim e que ele tem as chaves do carro e fala que não vai mais incomodá-la. A garota fala que ela pensou melhor e eles podem se conhecer sim. E magicamente, nessa hora, ela nem parece mais ter namorado. E meus amigos, essa é a mágica que o Corvette faz. Ele faz até os namorados desaparecerem. Na sequência, o London fala que tem uma cobertura aqui no centro da cidade e precisa passar lá agora e chama a garota para vir com ele. E depois eles vão no shopping para fazer compras. A garota não resiste e topa e aceita. Ele chama ela para eles entrarem no carro. Papo vai, papo vem e tava tudo indo bem, até que o London começa a perguntar por que ela falou que tinha namorado. Ela responde que tem namorado, mas está quase terminando com ele porque ele não tem muito dinheiro. Então, nessa hora, o London fala que não quer mais sair com ela porque ela tá mostrando ser uma garimpeira de ouro e que ela deveria de ter vergonha de dizer isso do seu namorado, porque ele não ter dinheiro não faz dele menor do que ninguém. E manda ela sair do carro. Ela pergunta se ele vai fazer isso e ele fala que sim e pede para ela descer. E ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo youtuber. Começamos o vídeo com o youtuber Nia Price com aquela abordagem padrão, perguntando como ela está. Ele elogia a beleza dela e pergunta qual o seu nome. Em seguida, ele se apresenta e a garota fala que se chama Cassandra e agradece o elogio. O YouTube pergunta aonde ela vai com tanta pressa e ela fala que vai encontrar as amigas para sair para comer alguma coisa no shopping. Nia pergunta se ele pode pegar o seu Instagram porque ele gostou dela, porém ela fala que está em um relacionamento e é fiel. O YouTube insiste em pegar seu telefone, mas ela não passa. Então ele fala que entende, a deseja um bom dia e vai em direção à Lamborghini. Mas na hora que ela vê que o cara está de nave, na mesma hora ela volta e para na frente do carro e pergunta se ele ainda quer o número dela. Então ele pergunta se ela gostou do carro e ela fala que sim, que adorou. Em seguida, ele fala que estava tentando chamá-la para dar uma volta na sua Lamborghini e mostra para ela um prédio ali na frente e fala que lá é uma cobertura que ele tem e diz a ela que eles poderiam ir lá depois de dar uma volta no seu carro. A mulher, muito interessada, aceita a proposta dele. Então o youtuber fala que não quer perder mais tempo e chama ela e abre a porta da máquina para ela entrar. Dentro do carro, ele pergunta para ela aonde o namorado dela está e se ela não vai ter problema com ele por causa dele. Ela fala que não, porque ele está trabalhando e vai ser um segredinho deles. O youtuber então fala que ele é bom de guardar segredo e que ela não precisa se preocupar. Então ele pergunta o que ela gosta de fazer. Ela responde que está fazendo faculdade e que não está sobrando muito tempo para ela. Em seguida, o youtuber pergunta se ela está feliz com o namorado dela. Ela fala que poderia estar mais feliz porque o namorado dela não ganha tão bem e eles estão brigando muito. Nia fala para ela que com ele as coisas seriam diferentes e que ele poderia dar uma vida de luxo para ela. Então a garota fala que está disposta a ter um relacionamento com ele.
Em seguida, o YouTube fala que eles estão quase chegando na cobertura dele, mas que ele precisa dizer antes algo para ela. Então, ele para o carro e fala que ela não é a mulher que ele está procurando, porque ela está demonstrando ser uma interesseira, porque ela não quis passar o contato, mas só mudou de ideia quando viu sua Lamborghini. Ele fala que é para ela descer do carro, porque ele não quer mais sair com ela e a deseja um bom dia. E ela desce do carro e bate a porta. O vídeo começa com Joel e seu amigo Frank abordando essa mulher em um posto de gasolina para aplicar o teste da interesseira. Joel pergunta se ela precisa de ajuda para abastecer o seu carro e fala que ela parece estar com muito frio. Ela responde que suas mãos estão com frio e o seu corpo também está com muito frio. Frank pergunta aonde ela vai. Ela responde que é segunda-feira e que ela não vai sair, só está abastecendo o seu carro. Então Joel brinca com ela e pergunta se ela vai na igreja com essa roupa. E ela leva na brincadeira e fala que não. Em seguida, Frank pergunta para ela se eles ajudassem ela a abastecer o carro, se ela não podia passar o seu número. Ela fala que pode sim e passa o contato de telefone para Frank. Então Joel pergunta se ela tem um namorado. Ela fala que não, mas que não está procurando relacionamento agora. Então Joel pergunta o que aconteceu com ela. Ela responde que seu último namorado a traiu e ela sofreu muito com isso. Então Joel e Frank falam que sentem muito e sabe como é duro passar por isso. Frank fala que também já passou por isso e não foi nada fácil. Então Joel fala que se o ex-namorado dela fez isso é porque ele não a merecia. Eles conversam um pouco e Joel diz que ela vai encontrar um homem que seja legal e fiel. Então ela pergunta qual é o nome deles e se apresenta e fala que se chama Olivia. Ela fala que eles estão conseguindo animar o dia dela e pergunta de onde eles são. Joel fala que eles são novos na cidade e que estão tentando fazer amizades. Então Joel fala que eles gostaram de conversar com ela e que ela é muito gente boa e os tratou super bem. Em seguida, Joel revela para ela que eles são youtubers e que estão passeando com seu carro novo. Então, nessa hora, Joel chama ela para ver o carro novo que eles compraram, que está logo ali do lado. Então, depois de ver o carro deles, ela fala que o carro é muito bonito e pergunta se é uma Lamborghini. Frank confirma que sim e fala que eles estão gravando um vídeo para o YouTube e que eles estão fazendo um teste para ver se ela ia ser interesseira, mas que ela passou no teste e foi muito legal com eles, e mostra a Lamborghini por dentro para ela. Joel explica que se ela não quisesse falar com eles, eles iriam até o seu carro e se ela fosse atrás deles e mudasse de ideia, que ela seria uma Gold Digger, mas que ela é uma mulher muito humilde e que está de parabéns. Então, Frank fala para ela se apresentar na frente da câmera e falar o seu Instagram para que os seus seguidores possam segui-la na rede social. Ela então faz do jeito que ele falou e passa seu Instagram. E Frank pede seus seguidores para segui-la na rede social. E terminamos o teste com uma garota que não foi interesseira. O vídeo começa com London, que vai fazer o teste da interesseira com seu Corvette. Ele aborda essa linda garota e pergunta qual o nome dela. Porém, a garota trata ele com várias negativas e fala que tem namorado. Ele então pergunta se o namorado dela é bom para ela, e a mulher responde que sim. London então fala que ele seria muito melhor para ela,
mas a mulher sai andando e o ignora completamente. Porém, quando ela vê que o London tem um Corvette, na mesma hora ela volta e vem atrás dele interessada. London então pergunta por que ela voltou para falar com ele. E ela responde que foi muito rude, que ela não é assim e que agora ela quer escutar o que ele tem a dizer. Mas London responde que ela disse que tem namorado. E ela então fala que o London disse que ela estaria melhor com ele. London fala que sim, mas fala que ela está de joguinhos com ele e pergunta se ela está disposta mesmo em sair com ele para poder beber. A mulher responde prontamente que sim. London então fala que ela realmente é muito linda e que ele gostaria muito de sair com ela e deles passarem a tarde juntos. Porém, ele está pensando porque a atitude dela ali atrás foi muito negativa e que ela mudou de ideia muito rápido e que ele quer saber o porquê. Ela então responde que viu que ele é um cara legal e que também gostou muito do carro dele porque ela adora um carro esportivo. Em seguida, o youtuber chama ela para entrar no carro com ele para eles conversarem mais à vontade lá dentro. Ela então entra sem pensar duas vezes e vamos ver o que o London vai fazer. Já dentro do carro, o London pergunta o que ela quer fazer e ela responde que ela quer ir para o shopping para comer frutos do mar e depois fazer compras. London então pergunta se ela vai pagar por tudo isso e ela responde que não, que seria ele que iria pagar para ela. Ele responde que não é assim que funciona e que ele ainda nem a conhece para sair pagando as coisas para ela. Nessa hora, o London abre o jogo e fala para ela que ele não vai pagar nada para ela e que ela é muito interesseira. E que ela só quis sair com ele por causa do seu carro e sua condição financeira. Ela fala que não é interesseira e que apenas quer um cara que seja bem sucedido. O YouTube então fala que ele não quer mais sair com ela e que é melhor ela descer do carro. Ela pergunta se ele tem certeza disso porque ele estava afim dela. Ele então fala que ela disse certo, que ele estava afim dela, mas não está mais, e manda ela descer do carro. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo London. O vídeo começa com o nosso YouTube encontrando uma mulher enquanto ela caminhava. Ele a deseja um bom dia e se apresenta para ela, e pergunta o nome dela, e a mulher diz que estava com pressa e que precisa ir embora. Ele insiste e diz a ela por que não pode ao menos se apresentar, e ela volta a dizer que estava com muita pressa e que precisa ir e continua caminhando. Quando então o YouTube aceita o não da garota e desiste e caminha até o seu carro. E é nessa hora que a mágica acontece. A mulher volta em direção ao YouTube e ela pergunta se o carro é mesmo dele. Ele diz que sim e pergunta se ela gostou do carro. E se ela não estivesse com tanta pressa, eles poderiam dar uma volta no Corvette. E ela diz que adoraria dar uma volta no carro, que seu compromisso não era nada de urgente. Ele então fala que ele é novo na cidade e está procurando um bom restaurante e só ia perguntar se ela podia o ajudar. E ela responde que ela pode ajudá-lo sim. Ele então diz a ela que ela parecia estar com bastante pressa e que ele já estava pensando mal dela, já que ela voltou quando viu seu carro. Ele reclama que ela nem se apresentou a ele e diz que se chama Joel, e que ela nem lhe disse o seu nome. Ela diz que o nome dela é Milha e adora carros de luxo. Ela diz para ele que ela ainda tem um tempinho sobrando e que eles poderiam dar uma volta. Joel então pergunta se ela não tem um namorado, e ela responde que não, que ela está solteira e que isso não é um problema. Joel então pergunta como que uma moça tão bonita não tem namorado, e ela responde que os homens que procuram ela não vale a pena nem dar uma chance.
Joel então fala que ele é diferente dos outros homens e que ela vai perceber isso mais cedo ou mais tarde. Então, o YouTuber a convida para entrar no carro. Já dentro do carro, o YouTube pergunta por que ela não se apresentou para ele desde o início. Ela responde que não conversa assim com qualquer pessoa. Ele diz que realmente deseja dar uma volta com ela, mas sabe que ela voltou porque ela é uma interesseira. Ela então pergunta se ele acha ela interesseira só porque ela achou seu carro bonito. E ele diz que sim, pois antes de ver o carro, ela nem deu a mínima atenção para ele. A mulher então se irrita e sai do carro. O YouTuber também sai do carro e pergunta se ela não reconhece ser uma garimpeira, que mesmo assim eles poderiam dar uma voltinha. A mulher vai embora e deixa o YouTube falando sozinho, e nenhum dos dois acabou se dando bem nessa história. E no fim, ela acaba sendo rejeitada pelo YouTuber. O vídeo começa com Naya abordando essa linda garota. Ele pergunta como ela vai e fala que gostou do cabelo dela, e ela agradece o elogio. Ele então pergunta se pode pegar o número dela, porém ela responde que tem namorado e que ele não faz o tipo dela. Naya fala que tudo bem, que só queria fazer amizades. Ele então fala que ele é novo na cidade e só queria saber onde tem um bom restaurante. A mulher fala pra ele que ali na esquina tem um restaurante e o ignora. Naya então se despede e vai na direção da sua Lamborghini. Mas na mesma hora, a mulher vem atrás dele toda interessada e pergunta o que ele queria mesmo com ela. O YouTuber fala que só queria saber onde tem um bom restaurante. A mulher fala que pode levá-lo no restaurante e que ela também está procurando um lugar para comer e pode lhe fazer companhia. Naya então pergunta por que ela mudou completamente com ele, se antes ela nem queria falar com ele e disse que ele não fazia o tipo dela. Ela então fala para ele esquecer isso, que agora ela está aqui para eles saírem juntos. O YouTube então pergunta se ela realmente tem namorado e ela fala que realmente tem sim, mas que ele não precisa ficar sabendo que eles estão saindo, porque ela já está quase terminando com ele. Em seguida, ele passa o telefone para ela para poder pegar o número dela. Dessa vez, ela passa o contato para ele sem pensar duas vezes. O YouTube fala que ela é muito linda e que ele gostou dela e desde o primeiro momento que ele viu ela passando. E que se ela for tudo isso mesmo, ele vai querer até namorar com ela. A mulher fala para ele que tudo é conversado e combinado. Ele então pergunta se o namorado dela vai ser um problema e ela responde que não. Ele então pergunta se ela quer vir mesmo com ele para almoçar junto. Ele então fala para ela entrar no carro com ele. E vamos ver o que isso vai dar. Dentro do carro, ele pergunta o que ela quer fazer, e ela fala para ele que eles podem ir almoçar junto. O Naya fala que eles podem escolher o melhor restaurante e depois eles podem ir para a casa dele, porque ele tem uma cobertura aqui no centro da cidade. A mulher fica muito interessada e pergunta se ele tem mais algum outro carro. O Naya fala que sim e que esse é apenas um dos seus vários carros. Antes deles irem almoçar, ele pede para ela dar a volta no carro para ela mostrar para ele e fazer uma dancinha ali na frente. E ela faz do jeito que ele pediu. Mas tive que cortar essa cena porque a mulher acabou exagerando. Então ele fala para ela que agora ela pode entrar no carro novamente para eles poderem ir almoçar juntos. Ela dá a volta e tenta entrar no carro. Mas como já é esperado, o Naya tranca a porta do carro e não deixa a mulher entrar e fala para ela que ele não sai com garimpeira de ouro e rejeita a mulher e sai acelerando a sua Lamborghini. O vídeo começa com o Nate, que vai fazer o teste da interesseira com sua Lamborghini. Ele avista essa morena e pergunta como ela vai e fala que ela tá maravilhosa e pergunta qual o nome dela. Porém, ela responde que ela tem namorado.
Nate então fala que só queria um minuto de sua atenção e quem sabe ela pudesse passar o seu número. A mesma então responde que não e o rejeita. Nate vai na direção da sua Lamborghini e quando a mulher vê que o carro de luxo é do Nate, na mesma hora ela volta e vem se apresentando para ele e pede desculpas por não ter dado atenção para ele. O YouTube então pergunta por que ela estava sendo tão grossa com ele, e ela responde que não sabia que ele era um cara tão importante. Nate fala que se ela não parar para conversar com ele, ela nunca poderia saber quem ele é. E ela concorda com ele e fala que gostou muito do seu carro e que a cor é a sua preferida. Nate então pergunta o que ela estava indo fazer. Ela responde que estava indo encontrar com algumas amigas, mas que não é nada importante e que elas podem esperar. Ele então pergunta se ela tem mesmo namorado, e ela fala que não, que é só um ficante e nada demais. Nate então fala que ele está na cidade há pouco tempo e está procurando um bom restaurante para ele poder comer, e só queria a ajuda de uma bela mulher para lhe acompanhar. A garota fala que pode levá-lo nos melhores restaurantes. Nate então pergunta qual a chance que ele tem com ela de 0 a 10. E ela responde que com certeza 10. Ele então fala que é bom ouvir isso e chama ela para entrar no carro. E ela não perde tempo e entra na Lamborghini sem pensar duas vezes e vamos ver até onde isso vai chegar. E será que ele vai mandar descer do carro ou vai levar para casa? Dentro do carro, ela pergunta com que ele trabalha. Nate fala para ela que ele é um empresário e tem sua empresa de calçados com várias filiais. Ele então pergunta por que ela mentiu que tinha namorado. E ela responde que muitos homens dão em cima dela e é uma forma dela se proteger e não render assunto. Ele então pergunta por que ela mudou de ideia, sendo que ela não queria nem falar com ele no início. Ela então fala que não sentiu ele no começo, mas que agora ele chamou sua atenção. Nate então fala que ela está passando vibrações negativas para ele porque ele achou que ela fosse uma mulher diferente, mas que ele já viu que ela só demonstrou interesse nele por causa do carro. Ela começa a rir e debochar do Nate. Ele então fala que pensou melhor e que é para ela descer do carro, porque ele não sai com mulher interesseira. E ela começa a dar risada de forma debochada e fala que ele que vai sair perdendo. Ela desce do carro e acaba sendo rejeitada pelo Nate e acabou se dando mal.